Olá, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem, né? Voltei, espero que vocês tenham sentido saudades. E nós vamos falar agora, né? Vamos dar andamento aí na nossa apostila 2, que vocês já viram na aula anterior, né? Já começaram a estudar sobre essa unidade, que é a unidade 1, que fala sobre biografia e autobiografia. Então, como vocês já viram, já tem mais ou menos uma noção do que seja esse gênero novo, esse gênero que a gente vai estudar. Vou fazer um resuminho, tá, para vocês do que se trata esse gênero. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão anotando aí na apostila mesmo, ou até mesmo no caderno, no local, né, que vocês estejam sempre aí estudando. Nós vamos começar, então, falando sobre a biografia primeiro. Depois eu entro na autobiografia. Ambas, né, são gêneros interligados, gêneros até fácil, coisas que vocês vão trabalhar aí com muita facilidade. Então, vamos falar primeiramente, deixa eu pegar nossa canetinha aqui, para poder marcar, né? Toda vez que a gente achar importante. Então, aqui, vamos marcar a palavra biografia. Opa! Foi. Que é o gênero que a gente está estudando, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse gênero. Ó, a biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. Então, o que é importante a gente saber aqui, né? Essa parte aqui, ó. História da vida de alguém. O que isso quer dizer, né? Quando eu falo um texto que narra, é um texto narrativo, né? Então, a gente está lidando de um gênero de texto narrativo. Só que é um gênero que ele vai ser tratado em terceira pessoa, por quê? Pelo simples fato dele estar falando de alguém, né? Ele vai contar a história da vida de alguém. Então, quando eu falo que a biografia é um texto narrativo, um texto narrado em terceira pessoa, eu estou mostrando que alguém está contando essa história. Então, quando eu falo de biografia, é um texto narrativo que vai tratar a história de alguém, né? A vida de alguém. Sendo que essa história ela vai ser narrada por uma outra pessoa, né? Então, por isso que eu digo que é uma história narrada em terceira pessoa. Então, eu narro a história, né? A pessoa conta essa história com fatos, né? Fatos da vida desta outra pessoa. Então, vamos aqui, ó, a essa outra parte aqui que vai nos marcar, ó, as características deste gênero. Então, olha aqui, ó, primeira característica. Eu botei todas aqui, ó, marcadinhas, tá? Vamos remarcar para vocês poderem visualizar melhor. Então, tá aí, ó. São as características importantes, tá, pessoal? Características essas que vocês não podem esquecer. Então, vamos lá. Começando, né? É um gênero narrativo, como a gente acabou de falar. Texto narrado em terceira pessoa. Ordem cronológica dos fatos. Isso quer dizer, né? Que eu vou narrando a sequência dos fatos. Eu não vou pegar, eu não vou começar a falar da vida da pessoa do final da vida dela, né? Então, eu vou narrando do início até, né, o final da história. Depois, o conjunto de informações sobre a vida de alguém. Então, eu vou ter informações, né? Ou seja, várias dessas informações, na qual eu vou transformar em um conjunto, falando da vida dessa pessoa. Relato de fatos marcantes da vida de alguém. Uso de pronomes pessoais e possessivos. Uso de marcadores temporais, como na infância, na adolescência, naquela época, entre outros. Então, tudo que for marcador de tempo, né? Tudo que for dar uma ideia de tempo, e aí eu tenho que utilizar. Predomínio dos verbos no pretérito, seja no perfeito, seja no imperfeito. E a verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, né, as verdades destes fatos. Como fazer uma biografia? Então, isso aqui também é importante.
importante? Como é que a gente vai começar a elaborar esta biografia? Vamos ler. Antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia. Óbvio, né, galera? Como é que eu vou fazer? Imagina eu ali montando a história de alguém e simplesmente esquecer, né? Assim, do nada, de que eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu não vou simplesmente sair falando, eu tenho que pesquisar, né? Pegar dados, comprovar, né? Até porque eu estou falando da vida de alguém e eu não posso, né, pessoal? Claro que não, é mentir, né? Seja mentir para o bem, seja muito menos mentir para o mal, falar mal, né, da vida dessa pessoa, montar fatos que não são verdade. Eu tenho que usar a, né, verdade de fatos. E com isso eu preciso pesquisar. Então, isso aqui é importantíssimo para eu começar a elaborar uma biografia. Vamos supor você, né, que tem aí uma pessoa muito importante da vida de vocês, ou melhor dizendo, né, na qual você é fã dessa pessoa, e aí você quer falar um pouquinho sobre essa pessoa. Você não vai pesquisar sobre a vida dela? Vai. Então é isso aí que eu preciso, né? Pesquisar, né, a vida da pessoa da qual eu vou fazer essa biografia. Pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor. Além disso, e se for possível, é entrevistar a própria pessoa ou membros da família. Torna ainda mais verossímeis as informações relatadas do texto. Se você tiver a oportunidade, né, a pessoa que vai fazer essa biografia, de entrevistar a pessoa ou alguém próximo a essa pessoa, né, que possa te dar dados e comprovar dados, né? Porque às vezes a gente faz uma pesquisa aí no Google que de repente tem informações erradas, né? Ou alguma data que não bate, algum número que não bate. Então, eu fazendo a entrevista com a própria pessoa, uma pessoa muito ligada a ela, vai me dar, né, mais certeza desses fatos, dessas informações. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, etc. São informações importantes que devem aparecer na biografia. Imagina, eu vou falar da vida de alguém e não vou, né, em momento nenhum, colocar a data do nascimento, ou se a pessoa casou, se a pessoa teve filho, ou se essa pessoa está viva, quando que ela morreu, de que ela morreu. Eu tenho que fazer a biografia completa, né? São dados importantes da vida dessa pessoa. São informações importantes, né? Se ela estudou, se ela não estudou, se ela se formou, são coisas importantíssimas, coisas que ela fez ao longo da vida dela. O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Isso a gente já tinha dito lá, onde nós vimos as características. Deixa só eu destacar aqui com a outra cor de caneta. Ai, voltei. Para quê? Para a gente poder aqui, deixa eu mudar do vermelho para o azul. Por que eu estou mudando? Para a gente aqui não esquecer que agora a gente vai falar sobre a autobiografia no lugar da biografia. Então, agora a gente vai entrar na parte da autobiografia. E assim, o que eu quero de vocês, né? Que vocês prestem bem atenção nos nomes, para não confundir, tá? Biografia foi o que a gente acabou de falar. É o gênero na qual é narrado sobre a vida, falar, né? Fazer a narração na vida de uma pessoa, relatado em terceira, né? Ou seja, é uma pessoa que vai coletar dados, coletar informações sobre a pessoa na qual ela vai escrever. Isso é a biografia. E a autobiografia, né? Olha aqui, ó. Percebam que eu coloquei aqui um prefixozinho no início da palavra, auto, junto com a biografia. Autobiografia, ele quer dizer que é um outro gênero
que vai falar, né, da vida, por isso que a gente, ó, biovida, né, que escreve sobre a vida, porém, de si mesmo, auto. Auto quer dizer de si. Então, é uma pessoa que vai falar sobre a sua vida e não na vida de terceiros. Portanto, se é a sua vida, ela é relatada em primeira pessoa. Então, o que ela tem de diferente lá da biografia? A biografia é relatada sobre a vida de terceiro, todavia, né, vai ser escrita em terceira pessoa, e a autobiografia vai ser a vida da mesma, ou seja, eu falando sobre mim. Portanto, eu vou escrever em primeira pessoa. Então, vamos ler ali, ó. A autobiografia é um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal, e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Então, vamos destacar isso aqui, ó. O próprio escritor, como, né, o personagem principal. Ou seja, é a própria pessoa que está escrevendo, entendeu? Então, a auto é a própria pessoa, como se você hoje fosse falar sobre você, sobre a sua vida, né? Então, escrever uma autobiografia implica num pacto literário e não histórico ou documental, porque ora a narrativa apresenta um resgate memorialístico baseado na realidade, ora constrói a trama com os fios da ficção. Por isso, as autobiografias podem assumir diversos formatos, como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. Então, deixa eu destacar isso aqui. Eita, saiu um pouquinho. Vou pegar daqui. Primeira pessoa. Questões íntimas e pessoais. Então, por que eu estou destacando, né? Para vocês não confundirem com o que a gente tinha falado anteriormente, que era biografia. Então, aqui também é importante você dizer, né, você afirmar que esta pessoa narra, né, vai narrar em primeiro e falando de si mesmo, os acontecimentos da sua vida, né? Eu vou dizer para vocês que quando, né, tinha aí a idade de vocês, que não tem tanto tempo assim, eu tinha diários, né? Como algumas meninas têm diários até hoje, a gente vai contando, vai relatando as histórias, né? O que aconteceu no mesmo dia, o que aconteceu no dia anterior, e aí vai passando essa anotação. Então, aí é uma forma de fazer uma autobiografia, né? Porque você vai acabar contando coisas da sua vida. Então, por isso que o diário acaba entrando aí também como um exemplo de autobiografia. Então, vamos ali, ó. Eu coloquei aqui, para vocês entenderem. Desculpa, que eu queria mudar aqui. Só para aparecer que eu acabei fazendo. Aqui. A diferença. Ó, vamos botar o sinal diferente aqui, né, para biografia e para autobiografia, vocês poderem entender. Então, vamos lá, ó. A biografia, feita a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma determinada pessoa, né? Então, quando eu coloco aqui profundo, é porque eu vou pesquisar vários dados, né, da vida dessa pessoa. Então, de uma determinada pessoa, eu quero dizer que é uma outra pessoa, não eu, né? Na autobiografia, nela o autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos marcantes de sua vida ou enfocando em uma experiência específica. Então, ele fala sobre si, sobre algo que aconteceu comigo, né? No caso, vamos dizer que eu queira falar sobre mim, e aí eu vou escrever aí uma autobiografia sobre mim. Agora, não, eu vou escolher um aluno
falar sobre a vida dele, eu vou pesquisar sobre ele, pegar dados, né? E aí eu vou falar sobre esse aluno, e aí sim eu vou fazer uma biografia desse determinado aluno, dessa determinada pessoa que seja, ok? Espero que vocês tenham compreendido a teoria. Então, o que eu fiz? Eu trouxe, né, um exemplo de biografia e trouxe exemplo de autobiografia. Para quê? Para vocês poderem, né, perceberem aqui essa diferença de um e a diferença do outro. Apesar que a teoria ela deixa bem explícito essa diferença, né? A biografia é um relato de terceiros e a autobiografia é um relato de si próprio, né? Botando dados de si mesmo. E aí, o que eu trouxe aqui nessa biografia, né? Esse senhor que está aí, ó, nessa foto, é o famoso Monteiro Lobato. Quem aqui nunca ouviu falar de Monteiro Lobato, né? Então, na verdade, o que eu fiz, pessoal? Não tem como, né? Contar, pegar uma tanto biografia quanto uma autobiografia de alguém e ficar mostrando vários dados, porque a gente vai ficar com uma aula muito longa, né? Aí vocês vão começar a ficar cansados, tediados e eu não querer mais assistir a minha aula. Então, eu não fiz isso. Peguei apenas algumas informações, tanto da nossa biografia, que a gente já descobriu que a de Monteiro vai ser sobre Monteiro Lobato, quanto uma autobiografia, que a gente vai descobrir de quem foi que escreveu a sua história. E aí, eu peguei apenas alguns dados que no próprio texto, né, quando a gente começar a ler, vocês vão perceber essa diferença, né? A diferença de uma para com a outra, assim na escrita, porque às vezes, se eu pegar uma prova, né, para vocês, um texto, uma prova, até no próprio exercício do livro, a gente pegar o texto, vocês podem ficar confusos, né? Será que foi alguém que escreveu? Será que é a pessoa mesmo que está escrevendo? E aí não saber diferenciar a biografia da autobiografia na escrita. Então, eu trouxe aqui para a gente poder fazer essa análise. Vamos começar aqui a biografia de Monteiro Lobato. Então, vamos lá. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948. Foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino, já mostrava seu temperamento irrequieto. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo, registrado José Renato Monteiro Lobato. Resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. A bengala tinha as iniciais de JBML, gravadas no topo do castão. Assim, mudou de nome e passou a se chamar José Bento, para que suas iniciais ficassem iguais às do seu pai. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público na cidade de Areiás, em 1907. Então, aqui teve um iniciozinho, né, sobre a história. Na verdade, a gente até tem mais um pedaço aqui, mas eu coloquei esse resuminho mesmo do início da vida, né, do Monteiro Lobato, para vocês poderem ter uma noção dos dados que vieram apresentados aí nessa biografia, né? Veio o nome dele, né, principalmente o nome completo, veio a data na qual ele nasceu, o ano, né? Mais o ano que ele morreu, algumas coisas importantes, principalmente o porquê que ele trocou de nome, né? Essa informação, quando é que ele se formou, aonde ele se formou, quando que ele casou, né? O nome da esposa dele. Então, são dados importantes da vida do Monteiro de Lobato, né? E teve mais coisas, aí que eu, né, dei uma resumida e pulei um pouquinho para a gente poder dar continuidade. Olha ali. Permaneceu em Areiás até 1911, quando morreu seu avô, o Visconde de Tremembé, deixando-lhe de herança uma fazenda em Taubaté,
para onde se mudou. Em 1917, vende a fazenda e muda-se para Caçapava. Nessa época, dedica-se definitivamente à literatura e funda a revista Paraíba, fechada em seguida. Muda-se para São Paulo, colabora com a Revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa de cultura nacional. Funda a Gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Companhia Editora Nacional vende sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense, em sociedade com amigos. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, Editora Cantillon. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948. Então, percebam, né, que a informação dada aqui no início da biografia, lá que ele bota, né, o ano de nascimento e o ano do falecimento, ele conclui, né, a história ainda dando a data exata da morte do Monteiro Lobato, né, o local que ele morreu, dá mais informações de coisas importantes da história da vida de Monteiro Lobato. Continuando, ele dá agora as características literárias do Monteiro Lobato. Ele diz assim: como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e destaca-se nos gêneros conto e fábula. Geralmente, o universo retratado pelo escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba. No momento da crise, o plantio do café, Monteiro Lobato foi um contador de histórias, preso ainda a certos modelos realistas. Dono de um estilo cuidadoso, não perdeu a oportunidade para criticar certos hábitos brasileiros, como a cópia de modelos estrangeiros, nossa sobrevivência ao capitalismo internacional e etc. Sua ação, além do círculo literário, como intelectual polêmico, se estende também ao plano da luta política e social, moralista e doutrinador. Aspirava o progresso material e mental do povo brasileiro. Então, aqui ele fala um pouquinho, né, sobre a parte literária do Monteiro Lobato, como ele foi um autor famoso, né, da nossa literatura. Dentro da biografia não pode deixar passar, né, são dados importantes. Então, caso você venha fazer biografia de alguém, por exemplo, vai fazer de um músico, não pode deixar de passar, né, as características importantes, né, da música. Com a publicação do escândalo do petróleo, em 1936, denuncia o jogo de interesses motivados pela extração do petróleo. Com isso, critica o envolvimento internacional das autoridades brasileiras. Em 1941, já durante a ditadura de Vargas, foi condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Apesar de sua abertura ideológica, do ponto de vista artístico, mostrou-se conservador, quando começaram a surgir as primeiras manifestações modernistas em São Paulo. Ficou famoso o seu polêmico artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal Estado de São Paulo em 1917. Nele, Lobato criticou a exposição de pinturas expressionistas da Anita Malfatti, considerando seu trabalho resultado de uma deformação mental. Aqui a gente continua, né, na parte literária dele. Aqui ele colocou algumas obras importantes, não foram todas, que fique bem claro, tá, pessoal? Tirei só as principais. Aí tá Urupês, o Saci, Narizinho Arrebitado, Fábula, Marquês de Rabicosa, Aberturas de Hans Tanzi, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, Dom Quixote das Crianças, História de Tia Anastácia, O Poço de Visconde, O Pica-Pau Amarelo. Aqui entrou na biografia dele algumas curiosidades, que caso, né, você venha fazer biografia de alguém, você descubra algumas coisas, algumas curiosidades, coisas que as pessoas gostariam de saber, né, é bom colocar também. E aqui foi colocado, ó, Monteiro Lobato é um dos principais escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina.
O dia do seu nascimento, 18 de abril, chamado de Dia de Monteiro Lobato, é o Dia Nacional do Livro Infantil. A vila do Buquira, onde Monteiro Lobato foi viver e escreveu grande parte de sua obra, recebeu o seu nome. Hoje, a cidade se chama Monteiro Lobato. A fazenda situada nessa cidade, herança do seu avô, passou a ser chamada de Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo atualmente visitada por muitos turistas. Além disso, existem diversas escolas, ruas e bibliotecas do Brasil que levam o nome do escritor. E tem mesmo, tá, pessoal? Tem biblioteca, tem rua, tem escola com o nome de Monteiro Lobato. E aqui tem umas frases, né, de Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. A mim me salvaram as crianças. De tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Muito bom, né? Gostaram aí de um pouquinho da vida do Monteiro? Muito bom. Aqui eu fiz uma autobiografia, né? Eu fiz, não, né? Eu coloquei para vocês a autobiografia de José Saramago. Ou seja, foi ele que escreveu sobre a sua vida, tá? Que fique bem claro, não foi feita por ninguém. Foi o próprio José Saramago que escreveu. Deixa só eu tirar isso aqui da minha frente, porque está na minha frente. Nasci, vamos lá, vamos ver o que José Saramago falou dele, né? Ó, nasci numa ilha de camponeses sem terra. A gente já começa com um verbo em primeira pessoa, né? Aqui, deixa eu pegar a caneta para destacar isso aqui. Ó. Nasci numa família de camponeses sem terra, em Aziuanga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. Então, aqui, ó, o pronome que ele usou, né, também em primeira pessoa, meus. Aí ele falou que são os pais dele. José de Souza teria sido também o meu nome, se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha, porque a família de meu pai era conhecida na aldeia como Saramago. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que meu nome completo era José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadado no berço. Embora tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, dia 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Então, vocês percebem, né, que ao longo desse texto aí teve pronomes em primeira pessoa, verbos em primeira pessoa. Então, a gente vê que é a própria pessoa falando, né, relatando sobre a sua vida. Isso acontecia muito, tá, pessoal? Muito antigamente, né? Colocar o nome errado, data de nascimento errado, isso é verdade. Quando casei, em 1944, já tinha mudado de atividade. Passar a trabalhar no organismo de segurança social como empregado administrativo. Minha mulher Hilda Reis, então datilógrafa nos caminhos de ferro, viria a ser muitos anos mais tarde um dos mais importantes gravadores portugueses. Faleceria em 1998 e em 1947, ano do nascimento da minha única filha, Violante, publiquei o primeiro livro, um romance que intitulei A Viúva, mas que por conveniências editoriais viria a sair com o nome de Terra de Pecado. Escrevi ainda outro romance, Claraboia, que permanece inédito até hoje. E principiei um outro, que não passou das primeiras páginas. Chamar-se-ia O Mel e o Fel, ou talvez Luiz, filho de Tadeu. A questão ficou resolvida quando abandonei o projeto. Começava a tornar-se claro para mim que não tinha para dizer algo que valesse a pena.
Durante 19 anos, até 1966, quando publicaria os poemas possíveis, estive ausente do mundo literário português, onde devem ter sido pouquíssimas as pessoas que deram pela minha falta. Então, aqui, na verdade, acabou mesmo, não coloquei o restante. Engraçado que tem um livro muito bom dele, né, de José Saramago, que vocês vão falar, vão ler, vão ver sobre quando chegarem até no ensino médio, que ele até tem filme, né, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Quem tiver a oportunidade de ler, né, a história, de conhecer, vai gostar, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, porque é uma pandemia da cegueira, né? Muito bom. Então, essa história nem foi colocada aqui, só colocou o iníciozinho mesmo dos poemas, né? Aqueles romances que ele escreveu. Enfim, aqui deu para perceber, não está igual do Machado, do Monteiro Lobato, que foi quase toda, né, a biografia dele. A autobiografia que foi bem sucinta, de José Saramago, terminou aqui mesmo. Na verdade, né, que eu coloquei, porque tem mais, era uma história bem grande, com todos os detalhes. Mas vocês conseguem perceber, né, entre a biografia e a autobiografia na escrita, principalmente nesses verbos, nos pronomes, que, né, de primeira pessoa que tem na autobiografia, que a gente não encontra na biografia, porque na biografia é um relato em terceira pessoa e não em primeira. Então, esse aqui eu deixei para vocês, pessoal, essas páginas da 19 a 23, que são exercícios para vocês fazerem da apostila, que eu volto na próxima aula com a correção desses exercícios, tá bom? Então, ó, um beijo. Eu me despeço aqui da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Anotem aí essas páginas, tá? Que aí na próxima aula eu efetuo essa correção. Então, bye bye e até a próxima.